Muito bom dia, meus amados, meus queridos, meus alunos e futuros alunos. Sejam muito bem-vindos aqui na InfoWay. Sou o professor Alberto, vulgo professor Galileu, e a intenção nossa hoje é começar os trabalhos. fazer... Deixa eu só apagar o meu áudio aqui que tá aí, agora sim. É, Nossa intenção aqui é fazer uma breve revisão. Na verdade, não é uma revisão, né? É uma análise de como estudar literatura, porque o edital é muito pernicioso. Ele nos cobra tudo de trovadorismo até o modernismo, e isso tem só 1000 anos. E como é que a gente faz para estudar isso, né? Então, vamos às apresentações. Quem sou eu? Quem é essa figura calva e rotunda que está falando com vocês, né? Vamos lá, vamos descobrir quem sou eu. Então, meu nome é Alberto, mas o meu apelido é Galileu. Sou formado pela USP, licenciado pela Cambridge. Sou psicanalista e terapeuta e professor de literatura, redação de atualidades e orientador de estudos aqui na InfoWay. Professor há mais de uma década para as áreas das carreiras militares e ex-soldado de engenharia. Me siga no Insta, @prof.galileu. Apresentações feitas. Muito bom dia, senhor Everton. Vamos lá, as questões. É, Galera, vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu iniciei a minha fala sobre as questões de literatura, é, dizendo que nós temos lá, né, quase 1000 anos, né, de literatura de língua portuguesa para estudar. É lógico, né? Como é que eu vou estudar quase 1000 anos de história da literatura, né? Quase 1000 anos. Primeira coisa, você vai estudar sendo orientado por um professor que sabe. No caso, eu, certo? Professor, o que cai mais? O que mais cai são alunos, né? Alunos caem bastante na prova. Mas qual a maior tendência da literatura? Qual a maior tendência? São três escolas específicas, tá? Então, professor, se eu estudar só essas três escolas, está garantido. Nós vamos ter um oficial preguiçoso, né? Foi exigido dele no edital que ele conhecesse a história da literatura e ele quer estudar só o que cai, né? Será que quando ele precisar ser o destaque, a grande excelência, ele vai fazer só o que precisa ser feito ou ele vai ser excelente em tudo que faz? Então, as três escolas que mais caem são essas aqui. É o romantismo e as suas três gerações, tá? É o realismo, naturalismo, realismo, naturalismo e o modernismo. Por que, professor? Que essas três escolas mais caem? É simples, é simples. Não quer dizer que só caia essa, tá bom? Presta atenção a isso. É que nessas três escolas você tem o maior volume de textos, você tem muita obra publicada nessas três escolas, tá bom? E você tem os principais autores da língua portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, nessas mesmas épocas. Então, você vai ter Gonçalves Dias no romantismo, José de Alencar no romantismo, né? Você vai ter Castro Alves, Álvares de Azevedo, todos os principais autores que estão ensinados, estudados, vão estar lá no romantismo, né? Você vai ter Camilo Castelo Branco no romantismo português. No realismo, você vai ter a grande expressão do realismo brasileiro, né? No realismo brasileiro, como Machado de Assis. Machado de Assis foi profícuo, né? Palavra bonita, profícuo. Ele foi proficiente, escreveu muitas obras de relevância, muitas obras de grande importância.
No naturalismo, você tem também obras de grande espectro, né? Você tem o Ateneu, né? Você tem o Curtiço. E o modernismo, né? E a partir da Semana da Arte de 22, a gente leva até os anos 70, 80, quando nós vamos nos aproximar das literaturas contemporâneas, né? Como literatura contemporânea está muito próximo da gente, não, então a gente não costuma cobrar em concursos públicos. É comum lá no vestibular da Unicamp se fazer pergunta de literatos contemporâneos. Pode cair, professor? Pode cair. Mas se você pegar uma tendência de estudo, e veja, quando eu estou dizendo para você a tendência de estudo, eu não estou pedindo para você estudar somente isso. Muito pelo contrário, eu estou pedindo para que você estude tudo e foque nisso. Por quê? Nós vamos aprender com essa análise das questões aqui, que tanto a FGV quanto a Unesp, ela mescla, ela brinca com os textos literários e fazem perguntas além da literatura. Então, vem comigo aí, vamos dar uma olhadinha nas questões. Eu vou começar com umas questões padrão Unesp. Ai, professor, mas é prova desse FGV? Meu filho, vocês têm que estar preparados para a prova, né? Você tem que estar preparado para a prova, você não tem que ficar escolhendo banca, tá? Você tem que escolher só passar. Se for a FUVEST que volte a fazer a prova do Barro Branco, lembre-se você que o vestibular da FUVEST já prestou provas, né? Já ofereceu prova por quase uma década para oficialato. Então, grandes oficiais formados no passado concorriam com os alunos da USP. Presta atenção nisso. Então, você tem que estar preparado para a prova. Leia as duas primeiras estrofes do poema Minha Terra, de Gonçalves Dias, para responder as questões dos números 45 a 47. Então, vamos ler. De poesia lírica e indianista, quanto é grato em terra estranha, sob um céu menos querido, entre feições estrangeiras, ver um rosto conhecido. Ouvir a pátria, linguagem, do berço balbuciada, recordar sabidos casos, saudosos da terra amada. Ah, que bonitinho, hein? Vamos aqui algumas informações importantes sobre Gonçalves Dias. Quando se trata de romantismo, nós temos dois Gonçalves de grande expressão na poesia, tá? Nós temos o Gonçalves de Magalhães, que foi o pioneiro a trazer o romantismo para o Brasil, publicado lá em Portugal ainda, né? Gonçalves de Magalhães vai publicar Suspiros Poéticos e Saudades, né? E o outro Gonçalves que nós temos é o cara brasilianista, indianista, que estudava, inclusive, ele era filho de portugueses com indígenas, então ele era estudioso, inclusive, da língua tupi, que nesse momento aqui, né, por volta de 1830, já fazia uns 70 anos que não era falado na comunidade brasileira. Eu estou dizendo a vocês que durante 250 anos o Brasil falou tupi. Gonçalves de Magalhães, ele escreve um dos poemas, desculpa, Gonçalves Dias escreve um dos poemas mais parafraseados da língua portuguesa. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Beleza? Então, lido isso da poesia, tá? Não confunda Gonçalves Dias com Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães foi o pioneiro, o primeiro, né? Suspiros Poéticos e Saudades, e Gonçalves Dias foi o maior representante desta da primeira geração romântica do Brasil, né? Geração romântica do Brasil. E o que a gente tem no romantismo, galera? A gente tem a exaltação de vários valores burgueses. Uma frase coerente com a mensagem da primeira frase é: então agora, vejam só, essa questão não é de literatura, né? Essa questão não é de literatura. Mas a prova tanto da FGV quanto da Unesp, qualquer prova do nível de oficialato, vai fazer esse tipo de brincadeira, né? Vai fazer esse tipo de brincadeira com vocês. Então vamos lá. Eu estou procurando aqui uma questão de semântica. Uma questão de semântica. Ah, é gramática. É com a outra professora. Não, é com o professor de literatura. Uma frase coerente com a mensagem da primeira estrofe é:
Um rosto estranho. Então, lá, a primeira. Quanto é grato em terra estranha, sob um céu menos querido, entre feições estrangeiras, ver um rosto conhecido. Um rosto estranho, ao se tornar amigável, faz com que estrangeiro se sinta em casa. Não, não é isso que ele está dizendo. É bom ver alguém conhecido, né? Um semblante menos querido em terra estrangeira torna-se apreciável. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe técnico para a aula de redação, tá, galera? Fala com aquele professor de redação seu lá. Quando você tem uma palavra que já tem um hífen e você precisa fazer uma hifenização, né, uma separação silábica, você tem que pôr o hífen da palavra, quer dizer, o hífen da separação e o hífen da palavra. Então tem que colocar dois, tá? Um em cima, outro embaixo. Um semblante menos querido em terra estrangeira torna-se apreciado por ser conhecido? Não, né? Difícil encontrar um rosto amigável em terra estranha quando não somos bem-vindos. Aqui é o vitimista estrangeiro, né? Quando não se tem amigos, sente-se estrangeiro mesmo diante de um rosto conhecido. Não, não é isso que o cara está falando. É muito bom encontrar um rosto familiar quando se está em terra estrangeira. Então, vamos marcar aqui com o nosso coraçãozinho, o aprovador, questão de semântica sobre um texto literário. Então, por que que o senhor escolheu essa questão, professor? Porque está baseado num texto de literatura. Simples assim. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Próxima questão. O uso do sinal gráfico de exclamação. Opa, o uso do sinal gráfico de exclamação no final da segunda estrofe enfatiza por parte do sujeito lírico. Então, olha lá, são questões de gramática misturadas com literatura, sujeito lírico, né? Algumas bancas, por exemplo, a FGV poderia chamar do eu lírico, né? Um sentimento de. Bem, vamos voltar lá para ver, né? Saudosos da Terra Amada, saudosos da Terra Amada. Bem, quando você está com saudade de alguém, você sofre esse sentimento aí, né? O sentimento castelhano das nostalgia, né? Então, saudade é nostalgia, né? Saudades da Terra Amada. Inclusive, essa canção, né? A Minha Terra, né? Que é um poema que as pessoas confundem o Minha Terra com Canção do Exílio. Aquela canção que fala Minha Terra tem palmeiras onde canção e chama-se Canção do Exílio. Né? Minha Terra é um outro grupo de versos. Né? Então, ó, nostalgia, indignação, dúvida, resignação, reprovação. É nostalgia. Então, aqui nós temos uma questão de gramática misturada com literatura. Você vai ter que entender o sentido, né? Você vai ter que entender a semântica do texto e descobrir aí a intenção do autor. O autor, então, ele não está reprovando, nem resignando, nem duvidando, nem indignando. Ele está com saudades da terra. Beleza? E aí aparece a primeira questão, aí vai nos aparecer a primeira questão propriamente de escola literária, propriamente de escola literária. Condizente com a primeira fase da poesia romântica no Brasil, verifica-se que no poema há uma ruptura com a gramática normativa, a presença de versos livres, a linguagem impessoal, o elogio ao progresso ou o discurso nacionalista. Qualquer um que tenha tido aula conosco aqui na Info ou tenha minimamente estudado, se preparado, sabe que a primeira característica que nós temos, né, na primeira geração romântica é justamente esse nacionalismo. Opa, desculpa aí, galera. Propaganda no meio do, né? Propaganda no YouTube aí, né? Albertão. Então, estranho isso para um aluno quando nós falamos que o romantismo vai criar esse espírito nacional. Às vezes o aluno fala, professor, mas não existia nações antes disso? Não, não existia nações, tá? O que existiam eram reinos. O que existiam eram reinos, tá? E aí o que acontece? As pessoas, principalmente as pessoas aqui no Brasil, elas não eram vinculadas a uma nação, elas pertenciam a um reino. Professor, qual é a diferença de nação e de reino? É, o meu avô diria, né? Na nação você naciona e no reino você reina. Não, brincadeira. É que essa noção patriótica de pertencer a algum lugar, pertencer a algum grupo, de defender as suas terras, as pessoas no reino defendiam a sua terra
não porque pertenciam ao lugar, é porque estavam atacando a eles, né? Então, o reino existia uma certa troca, né? Então, esse discurso nacionalista, esse sentimento de valorização da pátria, das tradições, ele vai ser regado, ele vai ser apresentado justamente nessa época aqui. É o romantismo que vai trazer isso. Como que é feito na Europa? Com a valorização dos ideais medievais, né? Como que é feito no Brasil? A gente não teve Idade Média, então vai ser com a construção de um herói, né? De um proto-herói indígena. Um indígena meio católico, meio brasileiro, bom de trabalho, honesto, né? É uma figura arquetípica inventada, né? Então, os poetas se preocupavam em contar no romantismo, nesse momento do nacionalismo, justamente o quê? A formação da bravura dos seus povos, né? Os europeus vão poder olhar para a Idade Média e falar, olha, as nossas nações começam lá, quando há o casamento dos feudos, a união dos feudos, a união dos reinos, né? Aqui no Brasil a gente não vai ter isso. As outras características próprias dessa primeira fase, anota aí, né? O culto à natureza e a liberdade à criação, né? A liberdade à criação. Então, a gente vai riscar aqui as alternativas que não tem nada a ver, que não pertencem à resposta correta. Então, não tem nada a ver com ruptura com a gramática normativa. Quem vai fazer o rompimento com a gramática normativa, anota aí. Isso é próprio do modernismo. É o modernismo de 22, modernismo, que vai trazer essa ideia, tá? A presença do verso livre. Olha, o verso livre mesmo, ele já vai estar mais trabalhado já no arcadismo, quando se há aquela ruptura com o padrão barroco, né? Com o padrão barroco, né? Então, é ali que você vai ter esse rompimento. Mas é só ali? Não, né, professor? Não é só ali. Não é só ali. A gente tem outros momentos também. Uh, a linguagem impessoal. Na segunda geração do romantismo, nós já vamos ter uma linguagem impessoal, tá? O Álvares de Azevedo já vai trazer uma poesia bem feitinha, mas com linguagem impessoal, tá? Você pode estar se perguntando aqui, professor, o que é verso livre? Eu não sou aluno em FOE, eu estou aqui estudando e não estudei ainda o que é verso livre. O senhor poderia dar um exemplo? Claro, é um verso irregular, tá? É um verso que não tem uma métrica, né? Não tem uma métrica. Então, assim, quando você pega lá as armas e os barões assinalados, né? Quando você vai lá e separa silabicamente, ele tem 10 sílabas poéticas. E todos os próximos versos têm 10 sílabas poéticas. Era uma preocupação, né? Agora, quando eu deixo um versinho assim, ai, que vontade de fazer amor, no primeiro verso, eu fiz. O segundo verso, não tem métrica. Então, esses versos não estão seguindo uma métrica pré-estabelecida. Então, isso que é um verso livre, né? É poesia? É. Segue uma métrica? Não. Então, se é poesia e não segue uma métrica, são versos livres, entendeu? Os primeiros poemas vão trazer essa liberdade dos versos livres já acontecem lá no arcadismo, não é uma coisa própria do romantismo, tá? A linguagem pessoal, né? Também não, segunda fase aparece, mas elogio do progresso. O elogio do progresso, galera, aparece lá no nosso parnasianismo, né? No nosso simbolismo, né? Não tem. O realismo faz uma crítica do progresso, né? Então, o discurso nacionalista é a principal característica. Quais outras? Bem, por que é importante falar disso? Aqui você tem a primeira, né? Olha, se você pegar qualquer manual, qualquer resuminho aí, você vai ter o nacionalismo como primeira marca romântica. Quais são as outras? Anota aí. Culto à natureza. Por que é para anotar? Pega seu lápis de pedreiro e papel de pão e escreve aí. Porque as bancas, como vão escolher essa mesma escola, eles podem variar as características, né? Eles não vão perguntar sempre a mesma coisa. A resposta não vai ser sempre o discurso nacionalista, né? Culto à natureza, né? A liberdade de criação, a liberdade de criação, liberdade de criação. Então, para o próximo concurso aí,
É bom você conhecer as outras características, porque essas já foram perguntadas, não é verdade? E se essas já foram perguntadas, por que vai perguntar de novo, né? O subjetivismo, né? O subjetivismo tem a ver com o quê? O pensamento próprio do artista, né? Subjetivismo, né? Pensamento próprio do artista. A razão, né? Guiando o pensamento para a produção. Então, temos aqui mais duas. Vamos lá, o individualismo, né? O individualismo. Lembre que eu comecei essa aula dizendo que individualismo, dizendo que é a exaltação, né? Romantismo é exaltação, exaltação inclusive do eu, inclusão, a exaltação do eu, né? Exaltação do eu. Então a gente tem o mal do século. O mal do século é o que, professor? É o tédio, né? Então lá na segunda geração vai aparecer mais o tédio como o mal do século, né? Pensando que os jovens aqui vão morrer com mais facilidade. E o último aí, a fuga. A fuga. A fuga é a qual, professor? A fuga é a morte. Pode ser a fuga do espaço, eu posso ir para outro lugar, tá? Eu posso ser a fuga da vida, né? Posso morrer, né? Ou posso entrar no mundo das fantasias, beleza? Próxima questão. Memórias de um sargento de milícia. Já falei desse texto, ó, essa prova aqui é 2018, né? Unesp 2018. E aí, Memórias do Sargento de Milícia é uma daquelas obras maravilhosas que tem na literatura romântica, que acho que é uma das coisas mais bem escritas, mais gostosas. Isso aqui é prosa romântica. O que nós vimos até agora foi poesia. Isso aqui é prosa romântica, tá? E aí, na prosa, galera, não existe primeira, segunda, terceira e quarta geração, tá? A gente tem temas, tá? A gente tem temas. Ah, Na prosa romântica, a gente vai ter a grande expressão com José de Alencar, que já caiu alguns concursos anteriores, mas Manuel Antônio de Almeida, né, ele vai trazer para a gente uma temática gostosa de se ler, né? Ele vai ter essa história que é o resumo do brasileiro, é a caracterização do brasileiro. Vai trazer uma história com humor, né? A história do cara que foi feito por uma relação sexual não esperada, né? No navio vindo para o Brasil, vai ser criado sem grandes tratos, né? Criado na rua, né? Lá na rua, ele vai crescer meio malandro, né? E aí depois de ser um adulto malandro, né? Que vive fugindo das peripécias da vida, ele vai se tornar um militar. Ele vai se tornar um militar. Né? Às vezes incomoda quando eu falo isso, principalmente para os alunos militares, né? Que lá no século XIX para o XX, na passagem, militar de baixa patente geralmente era o serviço dos vadios, né? Do pessoal que era desempregado. Você punha, é o famoso bucha de canhão, né? Você pega lá um cara qualquer, porque ele vai enfrentar o ladrão, vai tomar uma navalhada, ele sabe conversar com o pessoal do baixo clero, dos puteiros, né? Então, essa figura desse Leonardo, essa história aqui, é muito engraçada. Vale a pena ler. E tem muita coisa para se perguntar ainda de Memórias de um Sargento de Milícia, tá? É uma obra que não foi perguntada muita coisa no concurso Barro Branco. Então, leia o trecho de Memórias do Sargento de Milícia, de Manuel Antônio Almeida, para responder as questões de 48 a 49. Era comadre, uma mulher baixa, excessivamente gorda, bonachona, ingênua e tola, ou até certo ponto, e finória até ouro. Vivia do ofício de parteira que adotara por curiosidade, benzia de quebranto. Todos a conheciam por muito beata e pela mais desabrida papamissas da cidade. Era a folhinha mais exata de todas as festas religiosas que aqui se fazia. Sabia de cor os dias em que se fazia a missa em tal e tal igreja, como hora e até o nome do padre. Era pontual a ladainha, ao terço, à novena, ao setenário. Não lhe escapava via sacra, procissão, nem sermão. Trazia o tempo habitualmente distribuído e as horas combinadas, de maneira que nunca lhe aconteceu ao chegar à igreja e achar já a missa no altar. Tudo bem, aqui tem a descrição de uma das personagens, né, desse livro. Nesse trecho, percebe-se uma característica marcante do romance Memórias de um Sargento de Milícia. Então vamos lá. Idealização da personagem feminina. Tem uma idealização da personagem aí?
Ou essa aí pode ser uma tia velha qualquer do interior que ainda benza, né? Que reflete uma postura fantasiosa e acrítica? Ou a representação caricatural da personagem que resulta num certo discurso cômico, né? Quando a gente vê essa descrição dessa velha bonachona aqui, a benzedeira, né? A gente, se você é do interior, é mais fácil perceber isso. Você sabe que essa é quase a descrição de toda benzedeira, né? Toda benzedeira tem mais ou menos esse perfil. Às vezes é mais religiosa que o próprio padre, né? Ela sabe coisas, sabe rezas que só ela sabe, né? Então, a primeira aqui, essa daqui possivelmente verdadeira. Elevação dos valores religiosos condizente a uma abordagem espiritualista? Não, né? Porque tem uma coisa aqui que ela fala, ela aprendeu, ela adotara por curiosidade, né? Ela não é formada em teologia, mística, nem nada, né? Ela começou a fazer porque deu vontade de fazer, né? Como a boa coisa dos brasileiros, né? O brasileiro não contrata um profissional, ele contrata alguém que sabe fazer só. Então não tem nada a ver essa aqui. A descrição pormenorizada dos hábitos da elite carioca, muitos alunos na época marcaram a D como verdadeira, mas não levou em consideração que esse negócio de benzedeira não é coisa de rico, né? Essa coisa de benzedeira é coisa de pobre. Então não tem nada a ver com a elite carioca. E tem um outro detalhe, traço típico do realismo, nós estamos falando de uma obra do romantismo. Então essa aqui, essa alternativa já pode ser tirada porque todos sabem que Memória do Sargento de Milícia é um dos romances, né? Um dos romances, uma das prosas românticas do romantismo, né? A tensão entre os valores materiais e espirituais, revelando no estilo barroco. Hã? Novamente, né? No estilo barroco. O barroco tem duas características, né? Jogo de ideias, né? Jogo de ideias e inversões de palavras. Então não tem nada a ver. A resposta correta é a B de Bosque mesmo. É a B de Bosque. Tá tudo bem por aí, galera? Tudo tranquilo? Ninguém acordou cedo no domingo para dar aula? Só eu? Muito bem, então. Né? Tô vendo aqui o chat, galera tá na feira comendo pastel, né? Com certeza. Próxima questão. Aí, a gente vai ter uma questão de gramática, né? Questão de gramática, vou passar por ela bem rapidinho. Considere os trechos. Vivia do ofício de parteira que adotara por curiosidade. Nunca lhe aconteceu chegar à igreja e achar já a missa no altar. As expressões destacadas podem ser substituídas, preservando a correção do conforme a norma padrão da língua, respectivamente por. Nossa, professor, que porre, né? Que porre. Qual se eu tivesse que marcar a correta, qual que é? Vivia do ofício de parteira que adotara. O verbo é aderir, né? O verbo aderir. Então, o que? O que é a qual ou qual, né? O que é a qual ou qual, né? Como pronome relativo, certo? Então, é só achar aqui, né? Porque, vamos lá, vou pegar o laserzinho aqui. Aderira, 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 tá? Então, é que, a qual, ou qual. Só tem a qual na A aqui, né? 49 é A. E nunca lhe aconteceu. O lhe é acontecer a, né? O lhe é a ou para, né? Nunca aconteceu para ela, nunca aconteceu para ele, nunca aconteceu a ele, nunca aconteceu a ela. Lhe é pronome pessoal do caso oblíquo com objeto indireto, né? Que é o caso aqui, aconteceu a alguém. Então, a resposta correta aqui é só marcar A, que não tem terror, não. Beleza? Tranquilo. Próxima. Leia o trecho de Davi Moreira. Davi Moreira está lá nos consagrando com a sua audiência. Leia o trecho de Dom Casmurro de Machado de Assis para responder as questões 50 e 52, né? A imagem de Capitu. Então, aqui, galera, mudamos de escola, né? Saímos do romantismo, né? Saímos do romantismo e caímos no realismo. E eu havia dito lá no começo, com a grande expressão de Machadão, né? Do Machado de Assis. Machado de Assis, né? Então tá aqui. Vamos ver o que ele tem a nos ensinar. Muito bom dia a todos. A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuía lágrimas há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora.
Vi-a escrever no muro, falar-me a andar à volta, com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz era dela. Nesse trecho, o narrador chama atenção para o fascínio que Capitu exercia sobre ele, por meio do emprego da palavra, vamos lá, qual a palavra aí? Da imagem, lágrimas, ouviu, embriagou a voz. Bem, isso aqui é uma questão de semântica. Vejam só, sempre que vai começar uma escola nova, eles colocam um texto de literatura e nos cobram uma questão de semântica, né, pô? Mais uma questão de semântica. Literatura barra semântica. E qual palavra, né, está lá no texto que nos traz fascínio, né? É quando uma mulher nos embriaga, né? Ela nos embriagou, né? Que coisa mais bonitinha, né? Coisa mais chique, né? É sempre bom ser embriagado por mulheres, né? A próxima, Dom Casmurro é um romance que a voz do narrador se diferencia da voz dos demais personagens como recurso para asseverar, né? Para confirmar a veracidade dos fatos. Não, não é isso não, tá? É, o relato factual predomina sobre as impressões pessoais em virtude do viés historiográfico da narrativa? Não, primeiro, essa não é uma história que tem esse viés historiográfico da narrativa. E os fatos são apresentados não como impressões. O fato não se sobrepõe à impressão pessoal. A gente tem lá a impressão factual, desculpa, a impressão pessoal vencendo o relato factual. A gente tem, na verdade, a narrativa de uma história do ponto de vista do cara que se achou traído. A gente não tem nenhuma prova de que realmente a Capitu traiu. O que a gente tem é o Bentinho contando a história com a impressão que eles têm, né? Que ele mesmo tem. Desculpa aí, galera. A impressão que ele tem sobre aquilo que ele acha que aconteceu. De fato, a história não nos traz isso acontecer. É a memória e a imaginação que se confundem à medida que o narrador busca dar sentido. Opa, essa aqui parece verdadeira, né? As personagens femininas são tão voluntariosas que seu ponto de vista se sobrepõe ao do próprio narrador? Não, né? Pelo contrário, aqui a gente só tem o ponto de vista do Bentinho, né? Essa história, né, de Dom Casmurro é a história contada somente com o olhar do Bentinho, que é o próprio Dom Casmurro. A trama se desenvolve predominantemente no tempo presente da narração. Não, são lembranças, né? Dom Casmurro são lembranças, é ele velho lembrando que como ele conviveu, né? Tramas predominantemente no presente da narração, raramente o passado é evocado, muito pelo contrário, né? Resposta correta é só marcar C de certa, né? Você marca C de certa que não tem terror. Beleza? Olha, galera, da tríade de Machado de Assis, eu recomendo que vocês leiam as 3 obras, tá? A Memórias Póstumas de Brás Cubas. Leia Quincas Borbas. E leia também Dom Casmurro. As 3. Professor, o senhor escreveu essas? Não, claro que não, né? Mas essas são as 3 histórias, as 3 narrativas realistas que tem um triângulo que precisa ser entendido. E aí eu recomendo que você procure entender esses triângulos dessas 3 histórias, tá? Tem um triângulo amoroso em Brás Cubas, tem um triângulo amoroso em Quincas Borbas e tem um triângulo amoroso em Dom Casmurro. Entenda isso, saiba isso. Ah, professor, posso ler um resumo? Novamente, né? Você está querendo ser oficial fazendo da pior forma, né? Leia a obra, você tem bastante tempo para isso. Tá? E entenda os triângulos amorosos aí. Tranquilo até aqui, galera? Nenhuma dúvida? Provinha sossegada, né? Provinha sossegada, gostosa de fazer, né? Muito bem. Vamos à próxima. Em Dom Casmurro, assim como em grande parte da prosa de Machado de Assis, professor, por que prosa? Machado de Assis escreveu poema? Sim, escreveu, lá no romantismo, né? Ele escreveu poemas, não são tão bons e não são tão grandiosos quanto o valor da prosa realista dele, né? Mas ele escreveu sim. É, então, em Dom Casmurro, assim como grande parte da prosa de Machado de Assis, observa por que fala grande parte da prosa? Porque a banca está perguntando se você sabe como é que são as outras obras que você não leu. Quincas Borbas e Brás Cubas, tá?
Observa-se a ênfase no resgate de um passado mítico e grandioso na história do Brasil? Não, galera. Quem vai fazer esse resgate do passado mítico e grandioso é o romantismo. Isso aqui é uma das características do romantismo. E você, futuro aluno oficial, sabe que nós estamos falando do realismo, certo? Na descrição de comportamentos instintivos e pobres marginalizados. Galera, esse aqui é de uma outra escola literária que acontece ao mesmo tempo do realismo, né? Mas é do naturalismo, né? A obra que mais parece isso aqui é o Curtiço, né? Curtiço. Curtiço tem... A gente vê esse comportamento instintivo dos pobres, mas tem outras, né? Todo naturalismo vai fazer uma denúncia, né? Uma denúncia biológica do que está acontecendo. Na caracterização social e psicológica das personagens tipicamente urbanas. Aí, assim, nós estamos falando de realismo, né? Essa é a principal característica do realismo, seja no Brasil, seja em Portugal, seja onde for, né? Sempre o realismo se define por uma obra literária que tem caracterização social, né? Social. Oh, eu caí aqui, oh, Anderson, eu caí aqui. Poxa vida. Caí, mas estou bem. Caí, mas vivo bem. Então, a caracterização social e psicológica, isso aqui é a definição da análise do realismo, tá bom? Tranquilo? Melhor eu cair aqui na câmera do que cair na internet, né, Anderson? Então, essa aqui já vai marcar essa aqui como certa, tá? Vamos lá, produção de um discurso regionalista que retrata o interior do Brasil. Aqui a gente tem duas escolas que fez isso, tá, gente? A gente tem, no primeiro momento, o romantismo, que faz isso de forma idealizada, e você tem o modernismo. E aí eu chamo a atenção de vocês por uma coisa. O romantismo e o modernismo sempre têm as mesmas relações, só fazem de forma diferente. A criação de enredos cheios de aventura e ação com vistas ao entretenimento. Isso aqui é Pixar, né? Isso aqui é a Disney. Isso aqui é a Marvel, né? Não tem nada a ver com essa daqui. Beleza? Tranquilo? Então essa aí é a 52. 52. Vamos ver o que mais nós temos aí. E aí, nós vamos ter Ricardo Reis, Fernando Pessoa, que é modernismo. Galera, vocês perceberam que o início da minha aula... Deixa eu pegar aqui. Ó, eu falei lá, apesar de a gente ter que estudar quase 1.000 anos de literatura, né? Apesar de a gente ter que estudar quase 1.000 anos de literatura, as provas do concurso do nível de oficialato que vocês vão prestar, geralmente foca seus estudos, né, em romantismo, realismo, naturalismo, né, e modernismo, né? Beleza? Por que você está falando isso, professor? É simples. Se você pegar essa prova de 2018 que a gente acabou de ver do Barro Branco, né, você vai ter justamente lá questões dessas fases. A gente viu romantismo com Gonçalves Dias, a gente viu realismo com Machado de Assis, agora a gente vê o modernismo português com Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, todos sabem, tem heterônimos, né? Tem 3 grandes heterônimos aí. São mais de 27 heterônimos que ele tem. O que são heterônimos, professor? Ele criou uma personalidade para outros autores, para outro autor da qual ele queria escrever, mas não queria escrever sendo ele mesmo, tá? Já sobre a fonte vã, se me acinzenta o cabelo da jovem que perdi, meus olhos brilham menos, já não tem jus os beijos na minha boca. Se ainda me amas, por amor não ames, traíra-me comigo. E aí a gente entra nos poemas de Fernando Pessoa, né? Aí você não entendeu, você chuta, né? Não é assim não, vamos lá. O poema enfoca uma temática frequente na poesia de Ricardo Reis. Bem, galera, para entender essa questão da heteronímia do Fernando Pessoa, a gente tem que entender primeiro quem é esse cara, né? Quem é esse cara? Fernando Pessoa, ele é um português que vai viver a sua vida na África do Sul. A África do Sul, lá na virada do século XIX para o XX, é uma colônia inglesa. Então ele nasce português, mas como o pai dele trabalha na alfândega, ele vai morar na África do Sul e aprende inglês, óbvio.
né? Ele aprende inglês, ele é criado como se fosse um inglês, né? E ele também está na África do Sul, fala a língua crioula, fala o inglês, mas ele não se reconhece nessa cultura, né? Ele sabe, ele vai estudar língua portuguesa por conta dos pais e vai se descobrir falante da língua portuguesa e vai olhar. O fato dele ter criado outras personalidades para falar dos poemas dele, a gente vai ter três personalidades que se destacam nos concursos, né? Então, Fernando Pessoa tem um outro heterônimo, tem, né? E esse aqui que nós vamos falar especificamente, último, né? Então a gente tem o Alberto Caeiro, a gente tem o Alberto Caeiro, a gente tem o Álvaro de Campos, Álvaro de Campos, e a gente vai ter o Ricardo Reis. Tem outros, professor? Tem, mas didaticamente caem somente esses três aqui, mais o Fernando Pessoa. Tá bom? O Fernando Pessoa, ele por ele mesmo. Então, vamos falar desse Ricardo Reis, depois eu falo dos outros dois. O Ricardo Reis, ele, ele é um admirador da cultura grega. Ele é um admirador, bom dia, Ramon. Ele é um admirador da cultura grega. Ele foi educado com padres jesuítas, né? Ele é médico. Então, o Ricardo Reis, ele é um médico. Ele é um médico admirador da antiguidade, né? Então, ele é médico. Ele viaja, inclusive, para o Brasil, né, porque ele não concorda com a proclamação da República. Então, ele é um conservador, né? Ele não concorda com a proclamação da República Portuguesa. Então, ele é um conservador monárquico. Conservador monárquico. Né? Vamos fazer uma coroinha aqui. Opa, beleza. Então, ele é um conservador monárquico. É, ele estuda latim, grego e mitologia, e ele vai se inspirar na filosofia de Horácio para defender o aproveitar a vida. Ele vai aproveitar a vida através da filosofia de Carpe Diem. Tá? Então, esse é Ricardo Reis. Quem é o Álvares de Campos, galera? Álvares de Campos, segundo essa personalidade aqui criada, ele é um engenheiro naval. Ele é um engenheiro naval, né? Ele estuda na Escócia, então ele vai estudar cultura inglesa também, né? Na verdade, esse cara nem existe, né? Mas ele não suporta ser um engenheiro preso nos escritórios. Então ele não vai exercer nenhuma profissão, ele é inconformado com a época dele, não se adapta à vida moderna nem ferrando, à vida burocrática, porque ele adora máquinas. Então ele é um cara que adora máquinas. Ele é um cara que adora máquinas, né? E ele é um pessimista de plantão, né? É o cara que carrega uma nuvem preta em cima dele, né? Certo? Esse é o Ricardo Reis. O Alberto Caeiro é o mais famoso. E por que eu estou dando essas informações? Porque se cai modernismo sempre, galera, e já caiu o Ricardo Reis, agora pode cair Álvaro de Campos ou Alberto Caeiro. Esse é órfão. O Alberto Caeiro é órfão de pai e mãe, tá? É órfão de pai e mãe. Ele vive a vida dele quase toda no campo, na zona rural, com a tia. E aí ele se torna um poeta bucólico, ele é um poeta da zona rural, um poeta da natureza. E ele valoriza muito o contato com a natureza. E ele registra todas as impressões dele sobre a vida a partir do olhar que ele tem por ser um cara da zona rural. Beleza? Então é um cara bucólico. Sossegado, assim? Então, ó, uma boa definição aí dos três heterônimos de Fernando Pessoa. Então vamos lá. O poema em foco matemática frequente na poesia de Ricardo Reis, que diz respeito vamos lá, ao posicionamento do homem com relação à passagem do tempo. Ricardo Reis é um cara que está pedindo para a gente olhar como carpe diem. O que é o carpe diem? Aproveite o dia. Então, é o homem já sobre a fronte vã, se me acinzenta o cabelo da jovem que perdi, meus olhos brilham menos, já não tem jus os beijos minha boca, se me ainda amas, por amor não me ames, traíras comigo. Então, ó, já sobre a cabeça, né, que meu cabelo tá ficando cinza,
da juventude que eu não tenho mais. Os meus olhos brilham menos hoje e já não tenho vício, já não tenho aquele gostinho de quero mais os beijos que tem a minha boca. Então ele está falando aqui do tempo, né? Se você ainda me ama, não me ames. Traíras-me comigo, né? Você me traiu comigo, porque você está comigo com a imagem do passado, não com essa imagem horrenda do futuro, né? Então é um posicionamento do homem com relação à passagem do tempo. É possível essa questão? Pô, é possível. A busca da plenitude espiritual por meio da consumação do amor carnal, vamos transar para ir para o céu? Não, o poema não fala disso, né? A exaltação do comportamento religioso, a qual nega a percepção sensível? Não, aqui só tem percepção sensível, né? Ele está falando do cabelo cinza, ele está falando da boca, do olho que não tem mais brilho, da boca que não tem mais gosto, da afirmação do prazer imediato. Galera, tomem muito cuidado. Carpe diem não é prazer imediato. Carpe diem é aproveitar o que o dia te dá. Imediato pelo culto à natureza selvagem e inexplorada. Quem faz culto à natureza selvagem e inexplorada é Alberto Caeiro, não Ricardo Reis, né? Tá vendo porque é importante? Eu esqueci de falar aqui, ó. Zona rural. Zona rural, né? O modo como relacionamentos se tornaram cada vez mais passageiros. Muita gente marcou essa daqui, mas aqui não tem a ver, pô. Aqui a pessoa está falando do que está acontecendo com o corpo dela, né? Então, por favor, resposta correta, a de amor, beleza? No aparente paradoxo do último verso, traíras-me comigo, como é que você vai trair você comigo mesmo, né? Então, lá, no aparente paradoxo do último verso, o sujeito poético reafirma a busca de uma companhia com quem se identifique tanto a ponto de se confundirem? Ó, pode ser. A aceitação resignada da condição de alguém que não tem o mesmo vigor que antes? Não. O propósito de cultivar as qualidades que fizeram parte do início da relação amorosa? Não. O desejo de afastar-se temporariamente de ser amado a fim de viver sua individualidade? Isso aqui devia ser a resposta padrão para todo mundo que sofre de amor, né? Mas não é isso, não. O desencontro em quem ele era no passado com quem ele se tornou no presente. Porra, se a gente está falando e leu aqui que é ele com ele mesmo, que está vendo o que está acontecendo com ele, né? A juventude dele e a velhice dele se encontrando, essa aqui é a resposta correta, né? Professor, é a pegadinha. Ele reafirma a busca da companhia? Não, ele não está dizendo que está procurando ninguém. Ele está desencontrado dele mesmo. Então, tchau, tchau. Questãozinha marcada. Anderson, como estamos de tempo aí? Beleza. Então vamos que vamos. Rau, 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 né? Tasmania aqui. Aí, essa aqui é 2020, FGV, né? 2020, FGV. Eu me lembro dessa época aqui que eu estava dando aula já na InfoEI, que os alunos pediam aqui as previsões futuristas para o concurso. Eu falei, não tem o que estudar, estuda o curtiço. E caiu o curtiço. A questão que caiu. Né? Que para mim é fantástica essa questão. Então, aqui já é no padrãozão da FGV. Vocês vão ver que a FGV vai usar o mesmo expediente, né? Vai usar o mesmo expediente da literatura, né? Vai focar nas três escolas, né? Romantismo, realismo, naturalismo e modernismo. Observador 4. É que realismo e naturalismo a gente estuda como se fosse uma só, tá, gente? O texto 3. Vamos lá. A partir da leitura do texto 3, é correto afirmar que, porra, tem que saber um pouco dessa história. A proporção que alguns locatários abandonavam as estalagens, muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Del Porto e Pompeu foram varridos pela febre amarela e 3 outros italianos estiveram em risco de vida. O número dos hóspedes crescia, os casulos subdividiam-se em cubículos de tamanhos de sepultura e as mulheres iam despejando criança com uma regularidade de gado procriador. Uma família composta de mãe, viúva e 5 filhas solteiras, das quais a mais velha tinha 30 anos e a mais nova 15, veio ocupar a casa que Dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Agora, na mesma rua, germinava o cortiço ali, germinava outro cortiço ali perto, o cabeça de gato. Figurava-se como seu dono, um português que também tinha venda,
mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, o homem de gravata lavada, a quem não convinha, por decoro social, aparecer em semelhante gênero de especulações. E João Romão, estalando de raiva, viu aquela nova república de miséria, prometia ir adiante, ameaçava fazer-lhe a sua perigosa concorrência. Pôs-se logo em campo, disposto à luta, começou a perseguição ao rival por todos os modos, peitando fiscais e guardas municipais para que não deixassem respirar um instante com multas e exigências vexatórias, enquanto, pela sorrelfa, plantava no espírito de seus inquilinos um verdadeiro ódio de partido que os incompatibilizavam com gente do cabeça de gato. Parece política no Brasil, né, até hoje. Né? Quem tem poder faz os seus asseclas, né, seus discípulos odiar o outro. Né? Aquele que não estivesse disposto a isso ia direitinho para a rua, que Alice não admitia meias medidas a tal respeito. Ou bem peixe ou bem carne. Nada de embrulho. Então, beleza. A partir da leitura do texto 3, é correto afirmar que João Romão incitava os seus inquilinos à raiva pelos moradores do cortiço vizinho, levando a ter frequentes confrontos corporais. Muita gente acha que era essa, mas aqui não tem, ele não fala de brigas, né? Ele não fala de brigas, lutas corporais. A gente tem várias lutas corporais nessa obra, né? Mas não essa. A gente tem a disputa do Jeromo, né? Com o malandro, né? Pela Rita Baiana. Linda luta. O cortiço de João Romão enfrentava problemas de desocupação devido às consequências da febre amarela que ceifou a vida de muitos de seus inquilinos? Não, né? Não. Morreram foram poucos até, né? 3 só. Sei lá, o cortiço tinha mais de 100 pessoas. A coexistência do cortiço de João Romão e de Cabeça de Gato, desde que o primeiro foi inaugurado, fez da rivalidade entre os cortiços algo famoso no bairro todo. Não é sobre isso que o texto está falando, ele está falando da briga, né? Da raiva que o João Romão sentia do outro. Não, então não é coexistência. Coexistência é existir de forma pacífica, né? Coexistir é ter 2 grupos vivendo juntos, né? O aumento da população infantil no cortiço gerava ônus para o proprietário? Não, né? O cortiço cobra o aluguel, né? No cortiço, o João Romão cobra o aluguel, né? Como é que as pessoas moram lá não é problema dele. Uma vez que as crianças não pagavam para morarem lá. O texto não fala sobre isso, tá? A animosidade que João Romão sentia pelo outro cortiço fazia ameaçar com despejo, os inquilinos que não compartilhassem com ele o mesmo sentimento. Praticamente é uma paráfrase, né, cara? Uma questão parafrástica, né? Do último parágrafo aqui, né? Certo? Tranquilo? Quanto à obra da qual o texto 3 foi retirado, ao seu autor assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. As personagens italianas são importantes na obra de Luiz Azevedo, já que o autor pretendia contrapor a fraqueza? Não tem nada a ver, né? O que o autor está querendo fazer em O Cortiço é mostrar que os brasileiros mais pobres, não importa, ou as pessoas mais pobres vivem quase todas como iguais, né? Todas elas são exploradas por alguém que tem alguma coisa. O Luiz Azevedo é fortemente influenciado em sua obra pelo naturalismo europeu. Até aqui tá certinho, né? Aqui tá certinho, ele é mesmo. Ele é inspirado por quem, professor? Ele é inspirado por Zola, Émile Zola, tá? Émile Zola vai escrever uma obra francesa chamada O Germinal. E é esse O Germinal que vai inspirar a obra de Azevedo a escrever essa obra, a qual retratava por meio de um narrador onisciente personagens movidos por instintos primitivos. Então, o que a gente vê lá realmente são autores, na verdade, são personagens com instintos primitivos, né? Só querem reproduzir, né? Há na obra uma necessidade de expor o rompimento com os laços coloniais? Não, não tem isso na obra, tá? Não é a briga de João Romão, um brasileiro, e o português proprietário. Não, João Romão, inclusive, é português, tá? São 2 portugueses brigando. Na obra, o Cortiço antecipa características da primeira fase do modernismo, em que o meio pouco interfere no comportamento. Não, muito pelo contrário. Né? O naturalismo ele é eivado de uma característica muito importante chamada determinismo. Né? A questão do determinismo. Se é pobre, vai continuar pobre. Né? Vide Hippolyte Taine, né? É só ler lá o Taine. A recepção de O Cortiço na sociedade da época, assim como as outras obras de Luiz, foi das melhores, não foi odiosa. Ninguém gostava de ler sobre a miséria, sobre a pobreza, né? Era uma causa, tipo, era meio o programa do Ratinho,
todo mundo via, mas dizia que não via, né? Então, resposta correta B. Então, vocês percebam que o realismo continua aí na ordem do dia, né? Aí aqui eu recomendo a gente dar uma pulada, porque são questões gramaticais, né? Questões de gramática, que é o uso de pronome relativo, né? E aqui, derivação de palavras, é curioso, porque tinha assumido, né, a derivação de palavras. Aqui. E aí aqui a gente vai voltar para o romantismo, né? Só para mostrar para vocês que a gente vai voltar para o romantismo, né? Gonçalves Dias de novo. Então, novamente, romantismo, realismo, naturalismo e modernismo, né? Geralmente são essas escolas que caem mais no nosso concurso. Vamos ler essa daqui, encerrar essa daqui, acho que eu já tenho professor na parada aí. Postam-se em formas decrescentes os bravos, ávida turba mulheril, no entanto, o rito sagrado impaciente aguarde, brinca na relva os fogazões meninos, e quantos mais crescidos contemplando o aparato elétrico das armas, elevam-se os mordidos pela inveja, discorrem lá consigo, quando havemos nos outros de empunhar daqueles arcos, e quando levaremos de vencida as hostes, vis do pérfido Gamela. De acordo com a escola literária, que pertence com as características da tal escola, assinale a opção corretamente que classifica esse texto 4. Bem, não é muito difícil você pegar, não, né? Se você prestar atenção minimamente às explicações das aulas, Gonçalves Dias é romantismo de primeira geração, né? Então, olha lá, realismo marcado pelo objetivismo do apego à forma pela reflexão? Não, isso é Machado de Assis, né? Tchau. Romantismo de primeira fase, caracterizado pelo compromisso nacionalista. Opa, estamos falando umas coisas verdadeiras aqui. Pela busca da identidade linguística que se distanciasse a realidade. Opa, isso aqui é muito verdadeira, né? Romantismo de segunda fase. Não, isso aqui é outro romantismo. Isso aqui é Álvares de Azevedo, né? Verifica-se excessos, sentimentalismo, meio emo, né? Com saudosismo exacerbado. Não. Arcadismo. Não, isso aqui é Tomás Antônio Gonzaga e os pedófilos, né? Evidenciando a simplicidade do poema em que o autor recorre da natureza, configurando o que chamam de bucolismo. Não, não, não. E simbolismo menos ainda, que predomina a vagueza, né? Não tem nada a ver. Bem, encerro aqui a minha aula às 9 horas. Seja muito bem-vindo aí, professor Gindini. Boa aula aí para todos. Boa revisão. Até mais.